Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os meus livros favoritados de 2022. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Pega esse vídeo, manda para algum amigo seu que também gosta de literatura, porque esse vídeo tá recheado de indicações de vários gêneros diferentes, tá bom? Fui uma pessoa muito eclética nesse ano de 2022. Então compartilhe esse vídeo para que o canal possa continuar crescendo. E eu vou pedir o seu like, porque assim, eu favoritei 13 livros nesse ano de 2022, e para fazer esse vídeo aqui eu coloquei eles em ordem de preferência. Então eu vou falar do menos favorito até o mais favorito. E só fazer isso foi muito difícil, gente. Vocês não têm noção como é difícil ranquear os livros, tá? Então deixa o seu like só por esse trabalhão que eu tive, hein? Então vamos lá, foram 13 livros favoritados, a maioria deles foi 5 estrelas, teve alguns que foram 4 estrelas e meia, mas eles seguem favoritos, tá? Seguem livros que eu gostei muito. Eu digo que eu favorito um livro quando, além de ser muito bom, muito bem escrito e desenvolvido, ele é um livro que mexeu comigo de alguma forma, que me marcou de algum jeito, principalmente emocionalmente, sabe? Então, meio que eu favorito livros assim que mexem com o meu coraçãozinho. E em 13º lugar, eu vou colocar Garotos do Cemitério. Esse livro aqui, a gente vai acompanhar uma família, uma cultura aí mexicana dentro dos Estados Unidos, né? Um grupo. E eles são bruxos. Então, os bruxos homens são responsáveis por ajudar os espíritos que recém faleceram a passar para o outro lado, e as bruxas mulheres são curandeiras, tá? Então meio que cada um tem o seu papel estipulado aí nessa sociedade. Só que o nosso protagonista, ele é um menino trans, e o pai dele não deixa ele fazer o ritual, porque acha que vai dar treta aí, né? Porque era pra ele ser uma curandeira e ele vai ter que ser um homem aí que vai ajudar a passar os espíritos, ele não tá deixando o nosso protagonista fazer esse ritual, só que obviamente ele vai lá e faz escondido. E aí um monte de coisa começa a se desenrolar a partir daí, tem assassinato, tem desaparecimento, vai ter muita coisa, tá bom? Relacionada a isso, então é um livro único de fantasia, realismo mágico, sei lá que gênero que se encaixa, eu acho que vai mais pra fantasia. É um livro super legal porque você vai se aproximar dessa cultura, é um livro bem humorado, é um livro único, então você pode se deleitar sem ficar se preocupando em ter continuações e tudo mais. Não, ele é um livro único, tá, gente? Ele é um livro rapidinho de ler, super fluido, e foi um livro que me divertiu muito, sabe? Sabe aquele livro entretenimento que ainda te dá um quentinho no coração? Eu gostei muito desses personagens, dos protagonistas, eu acho que até os personagens secundários aqui, eles agigantam a história, sabe? Então é um livro que me fez refletir de muitas coisas, me entreteve no momento que eu precisava, é um ótimo livro pra quebrar ressaca literária, inclusive, se você estiver passando por isso. Então eu achei que ele merecia estar nessa lista, ele foi favoritado. Ele tá aqui atrás porque ele não é um livro incrível, gente, mas ele é um livro que consegue mexer com você da maneira certa, sabe? Porque você vai se divertir, você vai se emocionar. Nossa, é um livro muito legal, muito enriquecedor mesmo, que me surpreendeu. Eu não tava dando nada pra esse livro e ele ganhou um espaço muito legal no meu coraçãozinho, sabe? Então fica aqui a minha recomendação pra vocês. Em 12º lugar, eu vou deixar Império de Tempestades, da Sarah J Maas, que é o penúltimo livro da saga de Trono de Vidro. Trono de Vidro. Gente, foi até estranho, porque eu tinha gostado de muitos outros livros de Trono de Vidro antes desse, mas eu nunca tinha favoritado nenhum. Aí eu cheguei no penúltimo livro e favoritei. Óbvio que eu não posso falar muita coisa aqui, porque a história já cresceu tanto que qualquer coisa que eu falar desse livro aqui vai ser um spoiler pra quem não começou a saga ou pra quem tá lá nos primeiros livros. Mas eu posso dizer pra vocês que Trono de Vidro me surpreendeu no quesito de que a história só foi crescendo. Eu tinha muito medo, até por já ter lido a Kotar e outros livros da autora antes de Trono, de ser uma saga inconstante, sabe? De ser uma saga com um livro muito bom, aí um livro muito ruim, ou de eu gostar muito de um e dos outros mais ou menos. Mas não, eu achei uma saga extremamente consistente. Eu achei que ela vai crescendo em tamanho, em volume de fantasia, volume de desenvolvimento de personagem, até que ela chega nos últimos volumes e puta merda! Ela vai amarrando tudo de um jeito tão bom, gente, que não tinha como Império de Tempestades não tá aqui nessa lista. Então ele tá aqui na penúltima colocação, tá? Mas ainda assim foi um livro que me marcou muito. Foi uma das melhores fantasias que eu li em 2022. E olha que talvez seja uma das melhores sagas de fantasia que eu já tenha lido, tá?
Então eu recomendo muito. Eu acho que Império de Tempestades teve uma virada de chave muito legal aqui de desenvolvimento desse cenário de guerra num universo fantástico. Aqui o universo também já foi muito bem explorado. Então é muito legal, cara, porque você não sabe o que esperar da autora aqui, ela te entrega tudo. Então eu recomendo muito a saga. E, cara, Império de Tempestades é tudo de bom. Em 11º lugar, eu coloquei Os Criadores de Coincidências, do Yoav Blum, que é uma releitura, tá? Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. E eu sei que vocês podem estar se perguntando: e se ele é um dos favoritos da sua vida, por que ele não ficou mais pra cima nessa lista, né? E simplesmente por ser uma releitura, gente, porque eu não vou ter de novo a experiência da primeira vez com esse livro, de me encantar com os personagens pela primeira vez, de descobrir esse universo pela primeira vez, tá? Então esse aqui foi o meu livro favorito de 2020 e eu reli ele, continua um favorito, continua um livro que eu tenho muito carinho, mas eu já sabia tudo que ia acontecer, eu já conhecia os personagens, já sabia dos plot twists, então é óbvio que eu não ia ter a mesma experiência de novo, tá? Mas eu ainda recomendo bastante, tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui pra eu não me estender demais nesse vídeo, né? Porque ainda tem muito livro pra gente falar. Mas basicamente nós temos 3 protagonistas e a profissão deles é ser criadores de coincidências. Então eles vão fazer as coisas acontecerem. Eles recebem na casa deles um envelope com a missão, e a missão pode ser fazer 2 pessoas se conhecerem, fazer 2 pessoas se apaixonarem, fazer alguém ter uma inspiração para algum trabalho, enfim, pode ser qualquer coisa. E até que o nosso personagem principal, o Guy, recebe uma missão mais importante, de um grau mais importante ali na organização deles, e ele vai ter que fazer isso, entendeu? E aí a gente vai acompanhar isso aqui, também tem muito romance envolvido, e é um livro incrível, de um realismo mágico maravilhoso, que vai te prender do começo ao fim, uma linguagem muito delicinha. Então é um livro que é pouco conhecido e que eu vou espalhar a palavra dele todos os anos, se for possível, tá bom? Leiam Criadores de Coincidências, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu posso afirmar que vocês não leram nada parecido com isso aqui, tá? Então, apesar dele estar baixinho na minha lista, por ter sido uma releitura, ele é um livro que tem um espaço cativo muito grande no meu coração, então eu peço encarecidamente pra vocês darem uma chance pra ele. Em 10º lugar, a gente tem Gente Ansiosa, que também foi uma surpresa pra mim, tá? Eu fui ler esse livro, eu não vou dizer com o pé atrás, tá, gente? Mas com certa atenção, porque eu vi muita gente gostando desse livro, mas também o hype já tinha passado quando eu li, né? Ele bombou muito lá fora, e quando foi lançado aqui também bombou. Mas eu vi algumas críticas à tradução e aí eu tava com um pouquinho receosa mais por conta disso, sabe? Mas eu fui lendo esse livro e ele é igual eu falei do livro anterior. Ele é um livro que você nunca vai ter lido nada igual, entendeu? Aqui a gente vai ter uma situação de uma pessoa que vai assaltar um banco num momento de desespero, só que esse banco é um banco digital, então não tem nada, não tem dinheiro físico nesse banco, não tem caixa eletrônico, não tem nada. Aí essa pessoa fica desesperada, ela sobe nos andares superiores, que são residenciais, e ela acaba fazendo um grupo de reféns ali que estão visitando um apartamento para comprar. Então esse é o caos da nossa sinopse. E aí, conforme o livro vai passando, a gente vai conhecendo cada uma dessas pessoas que tá ali de refém, e também um pouco dessa pessoa que tá ali causando esse caos todo. Também vai conhecer mais dos policiais que estão envolvidos nesse caso, porque é uma cidade pequena, então nunca rolou esse tipo de coisa antes, eles estão um pouquinho desesperados. E esse livro te surpreende porque até certo ponto da história você tem uma conclusão. Você pensa, esse livro, tal coisa. Só que a sua perspectiva dessa história muda completamente depois do plot. Sério, gente, eu não sei nem explicar, mas é sério, vai mudar muito a sua perspectiva. E é um livro que vai te fazer refletir pra caramba sobre muita coisa. Então é um livro, ele não tá mais alto por isso, que até esse plot twist você não sabe muito bem qual que é o propósito desse livro, você sente raiva de uns personagens porque você não tá entendendo muita coisa, só que aí a sua ficha cai e você percebe o quão brilhante é esse livro, sabe? Então é um livro que eu recomendo muito, eu tenho muita vontade de ler outras coisas do autor também, inclusive, porque ele tem essa característica de ter esses livros diferentes e reflexivos ao mesmo tempo. Então é um livro que eu acho que merece muito que vocês deem uma chance pra ele, tá? E assim, não abandonem, tá? Eu sei que o começo pode ser confuso, pode ser difícil, vocês não vão entender nada do que tá acontecendo, mas persistam que quando cair a ficha de vocês vai ser maravilhoso, tá bom? Então ele só não tá mais pra cima nessa lista por conta disso, tá? Porque no começo eu tava meio assim, aí depois eu fiquei assim.
É por isso mesmo, tá? Mas é desse jeito que era... Deu pra ver que foi intencional do autor, tá? Então, deem uma chance, porque é um livro maravilhoso, vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Ele me surpreendeu de um jeito que eu realmente não tava esperando, tanto que ele acabou virando um dos favoritos no ano e tá aqui nessa lista, né, gente? Então, sério, dei uma chance e vai ter lançamento, eu acho que tá em pré-venda um livro dele aqui no Brasil. Vou deixar a capa aqui se eu achar e eu já tô com vontade de ler, gente. Então, vamos ler Gente Ansiosa que daí a gente conversa sobre. Em nono lugar, eu vou colocar um calhamaço, de novo, novamente, Sarah J. Maas, só que dessa vez é com o último livro de Trono de Vidro, é Reino de Cinzas. Eu não falei que essa saga ia melhorando com o passar dos livros? Pois bem, o penúltimo livro tava mais pra trás nessa lista e o último livro entrou aqui em nono lugar. E, gente, que livro maravilhoso. Sério, é um desfecho merecido pra saga, tá? Se você quiser saber com mais detalhes a minha opinião, eu vou deixar aqui nos cards o vlog que eu fiz, tá bom? Porque eu li Trono de Vidro gradualmente ao longo do ano. Então eu li um livro por mês, desde janeiro. Então eu fui ler essa belezinha aqui só em agosto. E aí nesse vlog eu conto um pouco como que foi essa minha experiência com a saga toda, mas principalmente sobre esse último livro aqui. E foi um livro que me surpreendeu muito, que eu achei que foi um desfecho razoável pra história, foi um desfecho muito bom, me surpreendeu de muitos jeitos. Eu senti tanta coisa lendo esse livro, gente. Eu senti alegria, eu me emocionei, eu fiquei com raiva. Ai, foi um misto de emoções, sabe? Que fazia tempo que eu não sentia isso com uma fantasia. E vocês sabem que fantasia é o meu gênero favorito, né? Então, pra mim foi muito gratificante esse encerramento dessa história. E não podia não estar aqui esse último livro, gente. Então, pra vocês verem, eu favoritei os últimos 2 livros de Trono de Vidro. Teve gente que favoritou outros, que eu sei, mas pra mim os 2 últimos foram os melhores da saga e eu não podia deixar de colocar eles nessa lista, porque é muito merecido, tá? Então, se você já não se convenceu a ler Trono de Vidro, eu vou te implorar mais uma vez, por favor, leia, tá bom? Dê uma chance, que é sim a melhor saga da autora, tá? Se você leu os outros, leu Akotari e não gostou, leu Cidade da Lua Crescente e não gostou, dá uma chance pra Trono de Vidro, que é outra coisa, é outra qualidade, é totalmente diferente. Então, por favor, cara, leiam. Em 8º lugar, a gente tem A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Gente, nós temos um romance na minha lista de favoritos do ano. Vocês têm noção disso? Estou virando uma pessoa romântica, ou morrântica, como eu gosto de falar aqui no canal, né? Gente, esse livro aqui, ele me arrebatou de um jeito intenso, tá? Porque, na verdade, eu li em inglês, tá? Eu falei o nome em português aqui, mas eu li em inglês. Mas é um livro muito, muito, muito gostoso. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que ela é estudante de mestrado, se não me engano. E ela tá desenvolvendo uma pesquisa aí na área da biomedicina, eu acho que eu poderia falar, relacionada a câncer. Temos o nosso protagonista, que ele é professor nessa mesma universidade. Ele não é professor da protagonista, mas ele é professor ali do campus. Vai acontecer algumas coisas ali e, afinal de contas, eles vão ter que participar de um namoro falso, tá? Pra favorecer ambos aí em situações diferentes, eles vão ter que fingir pro campus todo que eles estão em um relacionamento, mesmo não estando em um relacionamento. Então a gente vai ter aí o melhor trope do mundo, que é fake dating. Então assim, gente, é muito bom. Esse livro é mega divertido. É basicamente uma comédia romântica, assim, sabe? Porque os personagens são super carismáticos, até os coadjuvantes, eles dão um volume pra esse livro que é surreal. É um livro divertido, é um livro apaixonante, você não vai conseguir largar, então se você tá de ressaca literária, é uma ótima pedida, tá bom? É um livro, assim, perfeito, gente, apaixonante de verdade. Pra quem não sabe, é uma fanfic de Star Wars. Tá, eu vou deixar a foto do casal aqui, que eu não sei o nome deles direito. Mas é do Kylo e da Rey, não sei falar. Mas tá a foto deles aqui, então os protagonistas têm a aparência deles, é meio que baseado nisso. Então já dá mais um glow aí pra história. E é incrível, esse livro me arrebatou de um jeito sem igual, gente. É o meu romance favorito do ano, eu já quero ler todos os livros que essa autora publicar, até a lista de compras dela eu vou tá lendo, se vazar aí na internet, porque é maravilhoso e tem esse ambiente da universidade que eu gosto muito, vai falar de pesquisa, vai falar dessas questões de financiamento e dessa relação toda, né, de ele ser professor, ela ser aluna. Então, enfim, tá? É muito maravilhoso. Ele é um gostoso. Ela é maravilhosa também, então, sério, leiam A Hipótese do Amor, porque vale muito a pena, é maravilhoso. É mais 18, mas é um slow burn, tá, gente? Não vão acontecer coisas lá no 2º capítulo, vai ser bem mais lá pro finalzinho, então calma, tá? Não vão se apressando. Mas é um livro muito bom que eu recomendo pra caramba e que é mais do que merecido ele tá aqui nessa lista no top 10. Aí em 7º lugar a gente tem Ninféias Negras, que é um dos melhores suspenses
policiais / psicológicos que eu já li na minha vida. Juro pra vocês que aqui, esse livro tem, eu acho que o melhor plot twist que eu já li. Eu não tô nem brincando, tá, gente? Eu não tô exagerando. É verdade. Melhor que Paciente Silenciosa, melhor que Verity, melhor que tudo. Tá bom? Essa história aqui vai se passar numa cidadezinha francesa que eu já não me lembro o nome, mas que foi lar do Monet, o pintor Monet. Então, ninféias são flores que ele pintava. Então, e Ninféias Negras é um quadro que acham que ele pintou, mas que ninguém sabe onde está, que é a versão das ninféias escuras, não em cores da primavera e tudo mais que ele geralmente pintava. Todo esse cenário desse assassinato, que é um suspense policial, vai ocorrer nessa cidadezinha e a gente vai conhecendo quem mora nesse vilarejo, a gente vai conhecer o detetive, vai conhecer professora, vai conhecer médico, empresário, enfim, todo mundo ali nesse vilarejo pra tentar ver quem que matou o cara e por quê, né, com qual motivação. E aí essa história vai se desenrolando e aí o plot é... O plot é maravilhoso, gente, sério, não tem como. Eu dei 4,5 estrelas e favoritei, porque tem um pedacinho desse livro que é um pouquinho mais monótono, ele não é de todo fluido, tá? Ele também não é um livro muito fácil de ler no começo. Ele tem uma linguagem diferente, mas, de novo, vou pedir pra você não desistir, pra você se empenhar que depois de uns 20%, 15%, você já se acostuma e o ritmo vira outro. E eu não sei nem mais o que falar, gente, porque é maravilhoso, o plot twist é incrível e é isso, leia Ninféias Negras. Ele tava esgotado há um tempo atrás, mas já voltou. Inclusive, tava com promoção esses dias, ó, custando 20 e poucos reais o livro. E eu recomendo muito. Eu não sei como que esse livro não é mais falado, porque ele é de uma qualidade, gente. A construção de narrativa dele é tão bem feita que, olha... Fico até meio exasperada falando, mas é verdade, gente. Leiam Ninféias Negras, porque é muito merecido. Eu quero que esse livro seja mais conhecido. Deem uma chance, porque merece muito, muito. E se você ler e quiser conversar comigo sobre isso, me chama lá no Instagram, tá bom? Que a gente conversa, porque é incrível. De verdade. E no top 6, a gente também tem um suspense policial, que é O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. Esse livro me surpreendeu muito, porque eu não tava esperando muita coisa dele, e eu me deparei com uma escrita incrível, com personagens muito bem construídos, com um antagonista muito bem desenvolvido também. Então foi um livro assim que preencheu todos os requisitos. Ele tá na frente de Ninféias Negras porque o plot é muito bom também. Não é tão bom quanto o de Ninféias, mas é muito bom. E eu achei o livro muito consistente. Ele não tem períodos monótonos como tem Ninféias Negras, nem tem uma linguagem tão difícil, por isso que ele ficou um pouquinho na frente, né? Uma posição só. Mas ele é um livro incrível. Eu gosto de falar que ele me lembra muito Grau 26, que é o meu livro favorito da vida, de suspense policial de investigação, né? Ele me lembrou muito essa vibe mais macabra, né? Os assassinatos mais macabros nesse estilo e os detetives têm que correr contra o tempo. Então é basicamente uma mistura de Grau 26 com Dan Brown, sabe? Nessa coisa de em 48 horas tem muita coisa rolando. E é muito bom. E tem filme também, tá? Se você tiver interesse em assistir o filme, é com a Angelina Jolie. Ele é um pouquinho antigo, mas tá aí pra você assistir, tá? E eu gostei muito. Né, eu já falei dele aqui, vou continuar falando, porque é um suspense policial de muita qualidade. Eu sei que suspense policial é um desses gêneros que acabam caindo na mesmice, né? Que muitos parecem que tem uma fórmula pronta, mas esse aqui não é. Os personagens, eles têm muita profundidade, que acabam dando um brilho maior para a história, além do próprio crime, né? Do próprio assassino que tá ali, que eles estão tentando prender. E aqui é realmente uma luta contra o tempo, tá, gente? O assassino vai matando as pessoas, ele vai deixando pistas sobre o próximo assassinato, e se os detetives e policiais não chegam a tempo, ele continua matando. Então eles têm que chegar até o assassino para que ele pare de matar, porque senão isso aí vai continuar, sei lá por quanto tempo, entendeu? Então eu recomendo muito, a linguagem é super facinha, ele tem no Kindle Unlimited, então vai lá conferir. E agora, vocês estão preparados? A gente tá entrando no nosso top 5, que foi, eu acho que a parte mais difícil aí da colocação dos livros, tá, gente? E eu ainda acho que talvez tenha posições aí que talvez amanhã eu me arrependa e queira mudar de lugar, mas pra gravar o vídeo eu vou deixar nessa posição aqui, tá bom? Em quinto lugar, eu coloquei A Vida Invisível de Ed La Rue, que por curiosidade foi o primeiro livro que eu li em 2022 e foi um livro favoritado. Aqui a gente vai ter a Ed La Rue, ela nasceu lá no século XVIII e ela ia ser obrigada a casar pela família dela, né, porque as mulheres da época
tinham que casar, tinham que construir uma família e ela não queria. Ela queria ser uma pessoa livre. E uma moça ali do vilarejo onde ela morava tinha ensinado ela a rezar para os deuses e tudo mais, fazer oferendas. E ela tinha avisado a Ed do seguinte: você não pode fazer oferendas e nem rezar à noite. A noite vai te aproximar de deuses que você não vai querer contato. Basicamente isso. E aí no dia do casamento dela, ela tá desesperada, ela não quer casar, ela quer fugir, ela quer viver a vida dela. E ela acaba fugindo pra floresta à noite e ela acaba implorando ali no momento de desespero: por favor, alguém me salve, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ter a minha liberdade. E um Deus sombrio, digamos assim, vai atender ao desejo dela e ele vai falar assim: muito bem, eu posso te dar a liberdade que você quer, contanto que você me dê a sua alma. E ela aceita, então ela vai ser uma pessoa imortal, tá? Ela vai ter a liberdade dela. E aí quando ela se cansar, a alma dela vai ser deste carinha aqui, do nosso antagonista. Não sei nem se dá pra falar que ele é um antagonista, mas tudo bem. Só que o que acontece, gente? Tudo tem um preço. A Ed vai ser uma pessoa que ela vai ser esquecida pelas outras. Ela não vai conseguir deixar uma marca no mundo. Então, se você viu a Ed agora, você conhece ela, você virou de costas, você já esqueceu da existência dela, você não sabe quem ela é. Então, ela não consegue arranjar um emprego, porque ninguém se lembra dela. Ela não consegue alugar uma casa, porque ninguém se lembra dela. Então, ela vai vagando aí mundo afora, nessa condição, por conta da liberdade que ela tanto queria. E a gente vai acompanhar essa trajetória e o livro vai ser intercalado entre cenas do passado pra gente entender como que esse pacto foi feito, como que ela viveu nos primeiros anos, até atualmente, lá em 2014, quando ela conhece uma única pessoa que tem a capacidade de lembrar dela. Essa é a sinopse, essa sinopse é maravilhosa. Gente, esse livro aqui, ele me fez refletir tanto. Ele tá com alguns post-its aqui, mas marcação em marca-texto também tem um monte. E a Victoria Schwab, né, gente? Aqui a escrita dela tá, ó, tá um primor a escrita dela, que é um realismo mágico, né? E eu acho incrível como o realismo mágico tem essa capacidade de fazer a gente pensar nas coisas, né? Os Criadores de Coincidências também é um realismo mágico. E esse livro aqui me surpreendeu muito. Eu já sabia que ele tinha muitas chances de cair no meu gosto, principalmente por ser Victoria Schwab, que eu já li outros livros da autora e eu amo. E esse aqui não foi diferente. Ele não tá mais alto nesse patamar, porque tem algumas partes um tanto quanto monótonazinhas. E o final ali, eu gostei do final, mas eu não amei, sabe? Então é mais por isso. Mas, no geral, ele foi um livro que me agradou demais, que... Cara, no primeiro capítulo eu já senti que ele ia ser um favorito meu, sabe? Então foi um livro que me fez refletir muito sobre isso, sobre as lembranças que a gente deixa nas pessoas, sobre a marca que a gente deixa no mundo através da nossa vida. E esse livro é muito incrível, gente. Eu também não morro de amores pelo outro protagonista, mas a Ed, eu gosto muito dela, gosto muito do camarada aí que ela fez o pacto também. Enfim, eu recomendo muito. Esse é um livro 880, tá? Não é todo mundo que gosta desse livro. Tem muita gente que gosta também, então por que não dar uma chance, né? Eu dei uma chance pra Pessoas Normais, que é outro livro 880, e ele não está aqui, então vocês já devem saber de que lado que eu fiquei. Mas esse aqui eu sugiro que vocês deem uma chance, tá bom? Se vocês não gostarem, não tem problema, podemos continuar amigos. Mas se você gostar, vai ser minha maior alegria, porque esse livro merece sim o hype que teve, tá? E que ainda tem. E eu recomendo muito, porque é um livro que vai te fazer refletir pra caramba sobre muita coisa. Em quarto lugar, a gente tem mais um realismo mágico, porque eu não sou nem boba, né? Vocês estão vendo que esse gênero tá aparecendo muito aqui. E eu tô falando de Um Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu sempre falo o nome dessa mulher errado, mas agora eu acertei. E esse livro aqui é até estranho de falar sobre o que é, mas O Mar Sem Estrelas é um lugar onde pessoas escolhidas são chamadas pra esse lugar pra protegê-lo, como se fossem guardiões, sabe? Então, cada elemento aqui, por exemplo, a chave vai ter um significado, a abelhinha vai ter outro significado, a espada vai ter um significado. Então, as pessoas, entre aspas, são marcadas, né, pra uma determinada função em relação ao Mar Sem Estrelas. E eu sei que parece vago, gente, mas é uma coisa muito louca isso aqui, não tem muito o que explicar mesmo, você precisa sentir, você precisa ler e sentir. Mas é um livro que, mesmo sendo viajado, sendo malucão, eu gostei pra caramba. Pra vocês terem uma noção, aqui a gente tem um protagonista que ele tá fazendo mestrado, se não me engano, na faculdade. E ele adora ir pra sessão de ficção da biblioteca, porque ela não é muito visitada, né? A maioria vai pros livros de não ficção. Então ele tá sempre explorando, encontrando novas histórias lá. Até que ele encontra um livro lá dentro, que é um livro de crônicas, de contos. E um dos contos é basicamente ele, né, de quando ele era criança e encontrou uma porta desenhada no muro da casa dele.
e aquela porta parecia tridimensional, mas ele não teve coragem de abrir. E o conto também vai falar do momento que ele encontra o livro. Então, pensa só, você achar um livro raríssimo ali na biblioteca da sua faculdade e você ser um dos protagonistas desse livro, né? Tudo relacionado ao Mar Sem Estrelas. Então, assim, gente, é um livro que é uma loucura, é uma viagem. Eu não sei como que a autora conseguiu escrever isso aqui e fazer sentido. É aquele livro que você vai lendo, você vai entendendo, mas se você tiver que explicar pra outra pessoa como eu tô tentando fazer aqui, você não vai conseguir, entendeu? Mas é um livro maravilhoso que me fez refletir muito também sobre muitas coisas. Sobre amizade, sobre pertencimento. Ai, sério, é maravilhoso como a gente tem papel na vida das outras pessoas. Então, assim, eu grifei várias vezes e uma coisa que eu recomendo também que eu fiz é ler esse livro com um amigo seu, pra vocês irem discutindo. Então, não é à toa que ele tá aqui no 4º lugar dos meus favoritos do ano. Eu amei de paixão esse livro. Morro Branco arrasou, essa edição está maravilhosa, tá? Vem marcador de página, a diagramação tá uma delícia. E é um livro incrível que eu recomendo muito que vocês leiam. E, de novo, não desistam, tá? Continuem lendo, que daí vocês vão entender em algum momento e eu sei que vai explodir a cabeça de vocês, tá? Mas é maravilhoso mesmo. Recomendo demais. Agora a gente tá entrando no nosso top 3, tá bom? Como eu falei, talvez eu me arrependa e queira mudar a ordem disso aqui, mas... Vamos lá. Em 3º lugar eu coloquei O Ceifador, do Neil Shusterman, que é uma distopia. Já falei várias vezes desse livro aqui no canal, mas eu vou repetir a sinopse mais uma vez rapidinho, só pra quem não conhece. Aqui a gente tem uma distopia, um mundo ideal, basicamente, onde tem uma inteligência artificial controlando tudo e as pessoas não morrem mais de velhice, não morrem mais de acidente, não morrem de fome, não existe mais guerras, só que ainda assim precisa haver um controle populacional. E é aí que entram os ceifadores. Eles têm o papel de ceifar a vida das pessoas, né? Eles usam o termo ceifar ao invés de matar, porque é um trabalho, né, gente? O trabalho deles, eles se dedicam a isso, então eles não podem construir família e tudo mais. Os nossos protagonistas, eles vão se tornar aprendizes de ceifadores. E esse livro aqui, gente, ele vai te fazer refletir de novo de muita coisa. Vai refletir sobre ganância, sobre meio ambiente, sobre vida e morte, sobre família, amizade, propósito, muita coisa. Esse livro, ele vai te fazer refletir sobre o mundo no geral, sobre a sua vida na esfera pessoal, né, numa esfera menor. Vai ter muitas críticas à sociedade, à humanidade num todo, de um jeito extremamente bem escrito, com personagens muito bem desenvolvidos e numa trama que você não vai conseguir largar esse livro. Os capítulos são curtinhos, é isso, você vai ficar viciado, eletrizado por essa história, você não vai conseguir largar até você terminar esse livro. E é maravilhoso, gente, o Neil Shusterman aqui conseguiu criar um universo redondo, sabe? Você não vê ponta solta aqui. E é muito legal, gente, sério, eu fico até alvoroçada falando desse livro, porque ele é incrível, ele é muito bom. E eu recomendo muito que você dê uma chance, tá? Eu tive decepções com o resto da trilogia, mas eu recomendo muito que você leia o primeiro. Você nem precisa ler o resto, tá? Lê o primeiro livro que já é o suficiente. Porque é uma história incrível, ela é frenética, sabe? Ao mesmo tempo que ela te faz refletir sobre muita coisa. Os personagens tomam decisões a todo momento e tem muita coisa rolando. E você não vai querer largar esse livro de verdade até terminar. Então não é à toa que ele tá no top 3 de livros desse ano, de verdade. Porque ele é incrível, gente. Eu li ele, sei lá, antes da metade do ano e a história ainda tá muito fresca na minha cabeça e volta e meia eu me vejo pensando nesse livro. Então, puta merda, eu recomendo muito que vocês leiam O Ceifador. Em 2º lugar, tá um livro que eu ainda não falei sobre ele, porque eu ia falar mais dele no vídeo de leituras de dezembro, mas obviamente ele acabou caindo aqui, então eu tenho que falar dele. E eu tô falando do nosso 2º lugar, que é A Casa do Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Eu ganhei esse livro no Amigo Livro esse ano, eu recebi ele num sábado, no domingo eu já comecei a ler. E esse livro aqui é incrível, gente. O nosso protagonista, ele é um assistente social que trabalha no departamento encarregado da juventude mágica. Então ele vai pulando de orfanato em orfanato, onde essas crianças mágicas são abrigadas para ver se elas estão sendo bem tratadas, se os poderes delas estão controlados, se elas não oferecem risco a si mesmas ou a outras pessoas. E, enfim, ele vai passando por vários orfanatos, vai fazendo os relatórios dele e basicamente esse é o emprego dele. Até que ele é chamado para fazer uma missão bem confidencial, né, que eles chamam de nível 4, e geralmente as missões
missões dele é da nível 1, no máximo nível 2. E ele é contratado, então, chamado para ir nessa ilha, né, onde tem essa casa que é um orfanato. Todas as crianças desse orfanato, as 6 crianças, são crianças muito diferentes, são crianças muito poderosas. Ele tá indo lá porque o departamento não tem muitas informações sobre o que tá rolando nessa ilha e sobre essas crianças, o diretor e tal, então ele vai passar um mês lá pra se assegurar de que tá tudo certo, entendeu? Pra ver se as crianças estão bem e tudo mais, ele tem que fazer relatórios toda semana. Basicamente, eu vou falar sobre uma das crianças. Uma das crianças que é a mais poderosa, que tá aqui, tem 6 anos e é o anticristo. Então, gente, essa história aqui, ela é extremamente tocante. Sabe aquele tipo de livro que você lê 3 capítulos e você sabe que esse livro vai te entregar tanta coisa? Que você vai sair uma pessoa diferente depois de ler essa história? E é basicamente isso que aconteceu comigo. Eu grifei tantas coisas, eu me emocionei. Gente, eu terminei esse livro chorando, porque é muito lindo. Aqui a gente vai conhecer essas 6 crianças que são tão diferentes, são tão únicas, tão especiais. E esse livro vai falar muito sobre aceitação, sobre preconceito, sobre pré-julgamento. Nossa, você vai refletir muito sobre muitas coisas. Todas essas reflexões, apesar desse livro ser um realismo mágico, uma fantasia, tudo que ele fala aqui nesse livro é aplicado à nossa sociedade. É como se fosse uma sátira, sabe? Uma metáfora gigantesca. Só que esse livro, ele é tão delicado, ele é escrito com um cuidado. Essas crianças são tão reais, são tão tridimensionais, que parece que elas existem mesmo, sabe? Você tem vontade de abraçar essas crianças e falar que vai ficar tudo bem. A sensação que eu tive quando eu terminei esse livro, primeiro, é aquele livro que dá vontade de abraçar quando você termina. Foi a mesma sensação que eu tive a primeira vez que eu li Os Criadores de Coincidências. E é um livro que eu senti vontade de ir na casa do autor, bater na porta e dar um abraço nele e agradecer por ele ter escrito esse livro. Tão bonito que é, de tão emocionante, de tão tocante. É incrível, gente, sério, fica aqui muito a minha reflexão, a minha indicação sobre esse livro, porque é incrível. É um livro curto, ele é super rapidinho de ler, uma escrita super gostosa, e ele é incrível, gente, sério. É um livro que eu li nesse finalzinho de ano que eu nem esperaria estar falando sobre ele nesse vídeo, mas ele chegou aqui tão alto no meu top 2. Recomendo muito a leitura, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Aí o top 1, gente, foi muito difícil. Eu fiquei com vontade de colocar A Casa no Marcerulho no primeiro lugar, mas eu acho que eu tava muito com essa sensação porque eu recém li esse livro, sabe? Ele ainda tá muito fresco dentro da minha memória, do meu coração e tal. E aí eu parei pra refletir e, na verdade, eu vi que um livro que parece que eu li no momento certo, né? Literalmente, o livro certo, no momento certo, pra mim, foi Matéria Escura. E é esse que vai ser o nosso top 1 aqui, o melhor livro que eu li esse ano. Eu já comentei a sinopse com vocês no livro de leituras de novembro. Então aqui a gente tem o Jason, que ele é um cientista que teve que abandonar a pesquisa dele, ele acabou perdendo financiamento para cuidar do filho dele, que nasceu com alguns probleminhas, teve que passar por umas cirurgias e tudo mais. E aí ele acaba perdendo esse financiamento e ele acaba se tornando professor universitário e tudo mais. Hoje o filho dele já é adolescente. Ele, numa certa noite, quando ele tava voltando pra casa, ele é sequestrado. Ele tem drogas injetadas no corpo dele. Ele acorda num lugar completamente estranho, onde chamam ele pelo nome e perguntam como que foi a viagem, o que ele descobriu. E ele acaba então juntando os pontos que ele tá num universo paralelo, tá? Onde ele existe, a pesquisa dele funcionou. E a pesquisa dele era relacionada a isso, a multiversos, a universos paralelos. E aí então a gente vai acompanhar o Jason tentando descobrir como viajar por universos paralelos até ele tentar voltar pra casa, né? Nessas tentativas desesperadas de voltar para a família dele. E, gente, esse livro mexeu comigo de formas, assim, indescritíveis. Porque quando eu li esse livro, eu tava nesse momento de introspectivo, de fim de ano, me perguntando, será que eu tomei as decisões certas? O famoso que eu estou fazendo da minha vida? E esse livro me fez tirar esse peso do caminho não trilhado, que é uma das minhas frases favoritas, inclusive, que ele fala aqui, que o caminho não trilhado não é simplesmente o que a gente não é, o que a gente não tá se tornando. Tudo que é possível acontecer com a nossa vida vai acontecer em algum universo paralelo, então a gente é só um pedacinho da nossa existência nesses multiversos. Então esse livro me trouxe uma certa paz que eu tava precisando, sabe? Então por isso que ele tá em primeiro lugar, porque ele foi o livro certo no momento certo. É um livro frenético que você não vai conseguir largar,
que a linguagem é super fácil. Não tenham medo da linguagem, tá, gente? Eu cometi esse erro e demorei muito pra ler esse livro. É um livro que vai te fazer refletir sobre muitas coisas. E o autor vai levar esse livro por um lado que eu não tava esperando, que é de explodir a cabeça. O final é muito bonito, mas esse livro tá em primeiro lugar justamente por isso, porque ele foi um abraço no momento que eu tava precisando, sabe? Então, e o Blake Crouch, assim, a escrita dele é sem precedentes, assim, sabe? Ele é um autor único e eu recomendo demais esse livro. Realmente te faz refletir sobre muita coisa e de uma forma muito impactante, sabe? O Caso no Marcerulho, ele é um livro que te impacta pela gentileza. Esse aqui não, ele te impacta pela dureza do que ele tá falando, sabe? Porque você vai junto com o Jason tomando certas conclusões sobre a vida. E, enfim, gente, eu acho que eu já falei demais, né, nesse vídeo. Esse vídeo deve ter ficado um pouco longo, mas eu não podia falar pouco desses livros aqui, que foram os que mais marcaram o meu ano de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pescado várias referências aqui, várias indicações para vocês lerem no próximo ano. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Não esqueçam que a gente tem um compromisso marcado semana que vem. Não sei que esse vídeo vai ser o último do ano, então eu desejo para vocês um ano novo cheio de conquistas, um 2023 cheio de boas leituras, cheio de sucesso, de saúde, de amor, tá? E a gente continua se vendo por aqui, tá bom? Falando de livros. Um beijo, tchau! Eu já esqueci o nome do autor, Frederick. Daí vão ter que... No final não, né? Tô explicando tudo errado. Pra um emprego... Pro emprego.